Questão 1 era igual para todo mundo. Qual a diferença de condutividade hidráulica e permeabilidade intrínseca? Essa questão eu peguei bem na aula. Quem assistiu a aula vai saber disso, que eu falei. É um slide bem discreto, né, da aula, mas que eu falei muito sobre isso, como eu disse para vocês. Tem muita coisa que eu falo nas aulas, que eu cobro e que não está bem certinho nos slides. E o Google não responde para prestar atenção na aula, tá? Mas então a primeira era essa, condutividade hidráulica e permeabilidade intrínseca. Condutividade hidráulica é a mesma coisa que permeabilidade, que a gente chama de permeabilidade. E uma coisa importante para comentar, que eu até estava esquecendo, ainda bem que eu lembrei. Vocês têm uma mesma dificuldade de entender, e aí eu vou explicar isso que eu percebi nas provas. O que acontece? A permeabilidade ou a condutividade hidráulica é como se fosse a propriedade, tá? Então, é pensar nisso como eu posso dizer, a tua propriedade em si, tá? É a facilidade com que a água vai passar. Existe uma forma de medir essa propriedade. Então, como se mede isso? Coeficiente de permeabilidade ou coeficiente de condutividade hidráulica, certo? Então, o K. O K não é a propriedade. O K é como se mede a propriedade. Então, é importante vocês entenderem isso, tá? O K é uma forma de medir a propriedade e a propriedade é só, né, condutividade hidráulica ou permeabilidade, certo? Entenderam isso aí? Tranquilo? Então, é só definição de como a gente fala os termos. Porque teve numa outra pergunta que vocês colocavam a permeabilidade. Não, mas é o coeficiente de permeabilidade que é diferente. Não há permeabilidade, certo? Muito bem. Então, voltando aí para a pergunta 1. Qual a diferença de condutividade hidráulica ou permeabilidade e a permeabilidade intrínseca? O que acontece? Na permeabilidade ou condutividade hidráulica, a gente está considerando o meio poroso e o fluido que está passando por ele. Ou seja, pode ser água, pode ser ar, pode ser mercúrio, pode ser soluto, pode ser qualquer fluido, tá? Então, a ideia da condutividade hidráulica é pensar em todas as incógnitas do problema. Como eu disse, depende da forma do fluido que está passando e do meio poroso pelo qual o fluido está passando. Já a permeabilidade intrínseca é uma coisa só do meio poroso. Tanto que aí muita gente pegou lá do Google essa resposta, que é a história do só passa ar. Não, não só passa ar. Isso a permeabilidade intrínseca é focada apenas no meio poroso. Não necessariamente só vai passar ar, vai passar água, vai passar as outras coisas também. Só que a propriedade em si, ela só considera, tu isola a variável fluido, ou ar, ou qualquer outra coisa. Então, só me interessa a capacidade do meio poroso. Não me interessa que tipo de fluido está passando. Condutividade hidráulica interessa o tipo de fluido, qual é o meio poroso, enfim, tudo. Então, a diferença entre as duas é basicamente isso. Uma, condutividade hidráulica ou permeabilidade, engloba todas as características em relação a um fluido passar por um meio poroso, e a permeabilidade intrínseca foca apenas no meio poroso, não levando em consideração, não interessando qual o tipo de fluido que está percolando, certo? Então, basicamente isso. Aí algumas pessoas falaram do ar. Não tem ligação com o ar, a permeabilidade intrínseca. Porque a condutividade hidráulica também pode ter ar. Não faz diferença o que está percolando, tá? Então, na verdade, é só o enfoque no meio poroso.
permeabilidade intrínseca, meio poroso. Condutividade hidráulica ou permeabilidade, meio poroso, e o fluido percolante, ou ar. Na questão 2, alguma dúvida? Ficou entendido? Tudo certo? Na questão 2, a gente teve aí 3 possibilidades, né, dentro das provas. No primeiro, no laboratório, 2 amostras de solo chegaram para serem ensaiadas em série. Porém, devido a um erro de procedimento, as amostras foram colocadas em paralelo. É possível utilizar esse ensaio, né, colocadas em paralelo? Quais são as diferenças dos resultados? Né? O que vai mudar se eu faço em paralelo ou se eu faço em série? E aí me justifica a resposta. Essa questão é o quê? Nos ensaios, quando a gente faz a permeabilidade, a gente pode colocar 2, dentro de uma mesma amostra, a gente pode colocar 2 solos, um do lado do outro. Se a gente coloca um do lado do outro, o solo que tem mais permeabilidade vai deixar que mais água passe por ele, certo? E o que tem menos permeabilidade vai ser mais difícil, vai contribuir menos para o fluxo. Então, a gente tem uma vazão média que depende mais do que tem a maior permeabilidade. Se a gente põe em paralelo, né, assim, um em cima do outro, dentro da passagem nesse sentido de fluxo, o que acontece? Ele vai tanto corresponder a essa vazão do de baixa permeabilidade quanto o de alta permeabilidade. Então, nesse caso, ele vai dar um valor diferente mesmo, porque a forma com que a água vai passar, ela tem que vencer o solo com menor permeabilidade e outro com maior permeabilidade. Ele não tem caminho preferencial como é dessa forma. Então, por isso que, primeira pergunta, é possível utilizar esse ensaio como se fosse o outro? Não, não é possível, porque os valores vão ser diferentes. Quais são as diferenças de resultado que podem surgir? Basicamente isso. Em paralelo, o solo tem que vencer camadas diferentes. Em série, ele vai atravessar cada uma das camadas independente, tá? Então, basicamente isso. As 2 outras possibilidades, elas mudam apenas, única e exclusivamente no maior ou menor. Ela seria quando 2 solos de permeabilidades diferentes são colocados em série, a vazão que passa através do solo é idêntica. Então, a gente tem um mesmo K, tá? Ou o mesmo Q. Então, Q igual a Kia. O que acontece? A gente está passando ele em série, tá? Então, eles estão aqui em série. E aí, em ambos os casos, eu tenho a mesma vazão passando. Então, Q é igual, no caso 1, é igual ao Q do caso 2, tá? Eles são iguais. Aí, o que acontece? Em qual material ocorrerá maior perda de carga? Delta H sobre L, né? Delta H sobre L. Então, o que acontece aí? Ambos os casos eu tenho uma vazão igual. O que muda? Bom, qual vai ser o de maior ou menor perda de carga? Então, focar na perda de carga, tá? Perda de carga. No solo, de maior ou menor permeabilidade? Justifique sua resposta. O que acontece? Se o K aumenta aqui, o meu delta H tem que diminuir para ficar com a mesma vazão. Se o K aumenta, o delta H tem que diminuir. Então, a resposta, por exemplo, dessa primeira, em qual material ocorrerá a maior perda de carga? No de menor permeabilidade. Por quê? Porque quando o K aumenta, se facilita para o solo
a água passar pelo solo, ele tem uma menor perda de carga, porque precisa vencer menos obstáculos. Já se o K diminui, a minha perda de carga aumenta pela dificuldade imposta de passar, de vencer aquele meio poroso, tá? Então, é inversamente proporcional, tá? O K e a perda de carga são inversamente proporcionais, ok? Então, basicamente, para lá no primeiro, em qual ocorrerá a maior perda de carga, no de menor permeabilidade, porque é só mostrar aqui, né? Porque um sobe e outro desce, e aí, além disso, porque quanto menor a permeabilidade, mais difícil de vencer o meio poroso, a passagem no meio poroso. Já na segunda ou na terceira questão, em qual material ocorrerá menor perda de carga, a resposta seria no de maior permeabilidade. O maior permeabilidade, ele tem mais facilidade de passar. Por isso que ele não imprime tanta resistência. Da mesma forma, onde um aumenta, o outro compensa, para manter a mesma vazão. Então, é importante sempre lembrar, isso é considerando uma mesma vazão, que é por isso que está lá. A vazão que passa através dos solos é idêntica. Então, a gente está considerando isso, beleza? Muito bem, então o Q1 e Q2, check. Certo? Na questão 3, uma era para explicar com suas palavras o conceito de homogeneidade e na outra era para explicar o conceito de isotropia. Eu fui bem enfática nessas respostas também. Aliás, em todas as perguntas, se vocês me respondiam coisas que eu não pergunto, perde ponto também. Por quê? Exatamente porque é para me responder o que eu pergunto e não encher um monte de coisa, tá? Então, fiquem ligados quanto à correção, que isso aí foi até uma pergunta que me fizeram no privado. Ah, professora, mas a senhora tirou ponto pelo excesso? Sim. Por quê? Não precisa excesso. Tem que ser objetivo. Eu expliquei isso para vocês. Respondam o que a pergunta pergunta. É específico, tá? Principalmente nessas teóricas. Beleza. Então, explique com suas palavras o conceito de homogeneidade e o seu oposto. Quem é o oposto de homogeneidade? Heterogeneidade. Diferente. Dentro da permeabilidade, ou seja, na propriedade permeabilidade dos solos, o que é? Então, é só olhar o último slide da aula de permeabilidade, que eu mostrei lá a ilustração do Hansen, tá? Lá fala homogeneidade e isotropia. E no outro, e os seus opostos, conjugados, por isso tem 4 pontos. Aqui eu só queria 2 pontos, vocês mostrarem qual é a diferença dos dois. Então, não adianta colocar um monte de coisa. É específico a pergunta. Me mostra que você não sabe responder, então você encheu para eu aproveitar com a sua resposta. Estão entendendo qual é a lógica da minha correção? É exatamente isso. Se você coloca um monte de coisa, eu entendo que você não está entendendo o que eu estou perguntando e nem o que você tem que responder. Então, não está entendendo o assunto, tá? Então, conceito de homogeneidade. Em todos os pontos, o coeficiente de permeabilidade é igual, em qualquer ponto do solo. Heterogeneidade, em diferentes pontos, nós temos diferentes coeficientes de permeabilidade. Então, basicamente, era mostrar, a ilustração seria para mostrar em um ponto, eu tenho um solo só, num ponto eu tenho isso aqui, no outro ponto eu tenho isso aqui também. Esse KX é igual a KY, opa, tanto faz, né? O KY e o KX. Isso é igual a isso. Então, é mostrar exatamente K igual em qualquer ponto. Se é heterogêneo, o K vai ser diferente nos diferentes pontos. Então, basicamente,
eu teria um K maior aqui, e aqui eu teria um K menor. Então, isso é ser heterogêneo. Quanto à isotropia, ou o oposto, que é a anisotropia, quanto à isotropia, o solo, o coeficiente de permeabilidade do solo na direção X é igual à direção Y. Anisotropia, o coeficiente de permeabilidade de X é diferente do em Y. Então, basicamente, a anisotropia é num ponto do solo. Então, eu tenho um ponto do solo, o isotrópico, Y é igual a X. Então, KY é igual a KX. Anisotropia, num ponto do solo, eu tenho KX diferente de KY. Ok? O que é esse comprimento? É a medida do coeficiente de permeabilidade. Por isso que aqui é maior, aqui é menor. Esse é igual a esse. Por isso que a gente representa dessa forma. Dúvidas? Perguntas? Ok. Pelo visto, hoje ninguém nem está assistindo. Só um monte de gente gravando, né? Tá bom. Q4. Sabe-se que a estrutura do solo influencia o coeficiente de permeabilidade. Então, a pergunta é referente à estrutura do solo. Como a estrutura do solo afeta o coeficiente de permeabilidade? Quem são as divisões da estrutura do solo? Para solos grossos, compactos e fofos, e para solos finos, lamelares e lamelares. Até. Aqui. Floculado e disperso. Então, para solos finos, floculado passa com mais facilidade do que o disperso. Para solos grossos, um solo fofo permite passagem da água mais fácil do que para um solo compacto. A resposta é basicamente essa para os dois casos. Então, nossa, não estou conseguindo ver o meu mouse. Aqui. Então, para solos finos, um floculado, como eu mostrei para vocês, o floculado tem mais facilidade da passagem da água, então o coeficiente de permeabilidade maior do que um disperso, uma estrutura dispersa. Para solos grossos, o coeficiente de permeabilidade vai ser maior para um solo fofo e menor para um solo compacto. Basicamente isso também. Na questão 5, a gente tinha 3 padrões de comportamento. Basicamente, dada a figura abaixo, calcule as cargas totais nos pontos A e B. Então, a gente tem aí o ponto A e o ponto B, em 3 figurinhas distintas. E eu quero saber a carga total, adotando sua cota de referência. O que significa isso? Cota de referência é a partir de onde tu vai se basear para dizer a tua cota de elevação e altimétrica, né? Deu aula aqui. Bem isso aqui, ó. Tu tem que dar uma referência para te poder calcular elevação e a piezométrica. Então, a referência, tu escolhe e calcula a partir dela as cargas de elevação e a piezométrica ou de pressão.
No ponto A gente tem que a carga, nessa situação aqui, a gente tem que, aí vai depender, cada um vai escolher uma referência, por exemplo, pode escolher aqui, pode escolher no ponto B, enfim, cada um vai escolher uma referência e vai ter uma resposta diferente. Então, eu não vou detalhar isso. Mas, basicamente, vocês vão somar as cargas, então, olhar, por exemplo, no ponto a nossa carga. Certo? Muito bem. Aí, deixa eu abrir aqui, porque aí a gente tem diferentes, diferentes provas também nesse momento, que aí eu vou ter que abrir aqui separado. 3, manhã. Então, na manhã, vocês tiveram esse estilo de prova. Traçar os diagramas de pressão total, pressão efetiva e neutra para o terreno indicado na figura. Então, fazer os três traçados, né, para o terreno. Então, eu vou só... Vou fazer um terreno genérico aqui para mim, para fazer mais rápido, tá? Então, aqui, gama 10, gama 11, gama 12. Aqui 2, aqui 3 e aqui 2. Estou dando valores aleatórios e também camadas aleatórias só para fazer mais, fluir mais rápido, tá? Então, nesse caso, eu tinha um NA. Então, meu NA estava tipo aqui. Eu vou colocar aqui que vai facilitar. NA que vai aparecer mais com a informação lá. O que eu tinha que fazer? Em todos os casos, né, nos 3 padrões de pergunta, a primeira situação era igual. Eu tenho um perfil de solo, tá aqui com NA. Eu tenho que fazer tensão total, poro pressão e tensão efetiva. Eu tenho que desenhar isso. Então, era simples. Para esse ponto, eu tenho ponto 1, ponto 2, ponto 3 e ponto 4. No ponto 1, eu tenho tensão total, o peso acima dela, 0. Poropressão, não tem o nível da água. Tensão efetiva, 0. P2. No P2, esse ponto aqui, eu tenho tensão total, o peso acima dessa camada, então, 10 vezes 2. Poropressão, não tem o nível da água, 0. Tensão efetiva será um menos o outro. Então, aqui é 20, então 20 menos 0 deu 20. KPA, tudo em KPA, tá? No ponto 3, aqui embaixo, eu tenho todo o peso que está acima desse ponto. Então, toda essa linha aqui. Eu tenho, então, 10 vezes 2, mais 11 vezes 3. A poropressão continua 0, né? Que o NA está aqui nesse mesmo nível. Então, 0. E abaixo dele, eu tenho... E aí, tensão efetiva vai ser um menos o outro. Então, 20 mais 33, 20 mais 33, 53 KPA. KPA, tudo KPA, tá? E para o ponto 4, P4, nós vamos ter tensão total 10 vezes 2, mais 11 vezes 3, mais 12 vezes 4. Poropressão vai ser a distância do ponto para o nível da água, então é 2, vezes a
o peso da água, que é 10. Então, 20 kPa, aqui vai dar 53 mais 12 vezes 4. 12 vezes 4. 48. Tensão efetiva vai ser 48 menos 20, ou 48 mais 53. 101. 101 menos 20, 91 kPa. Ok? O que acontece nós vamos plotar isso do lado para fazer o gráfico. Então, peguei aqui o gráfico. Para 2, eu tenho tensão total, ou para 2 eu tenho tensão total 20, vou colocar aqui 20, 25, 50, 75 e 100. Ok? Então, para P1 vai ser 0, 0 e 0, então todos partem de 0. Para P2, eu tenho 20, então tá um pouquinho aqui, né? Aqui, 20. Pensando em tensão total, tá? A tensão total. P3, tá por aqui. Eu tenho 20 com 33, 53. Então, 53, mais ou menos por aqui. E o último ponto, a gente tem 101. Então, aqui, por aqui, assim. 101. Então, a gente liga os pontos, porque entre uma camada e outra, o que varia é só a profundidade. Então, liguei esse ponto e liguei esse ponto. Vejam que a inclinação deles são diferentes, ok? Muito bem. Aí, o que acontece? Agora, nós temos... Esse é o de tensão total. Nós temos que fazer o NA, né? O NA, ele começa só aqui embaixo e vai até 20. Então, ele vai aqui embaixo só até 20. Então, aqui é o NA, poropressão 20. E aí, um menos o outro, tensão efetiva, ok? Muito bem. O diagrama era basicamente isso. Na segunda condição, cada uma das provas tinha uma condição diferente. Então, eu vou só mostrar para vocês aqui nesse diagrama o que acontece de diferente, tá? O que vocês vão ter que fazer e calcular. Na primeira, considerando agora que a camada de areia acima do NA encontra-se saturada. Beleza, então eu saturei essa camada aqui de cima, ok? Do NA, subiu o NA para cá. Então, esse NA, ele subiu para esse nível. Então, esse NA, ele subiu, só que ele subiu por ascensão capilar. Aí eu peço, traça o diagrama de pressão total, pressão efetiva e poropressão para essa condição. Quando a gente tem uma ascensão capilar, a única diferença que vai acontecer no gráfico, a tensão total se mantém, não vai fazer diferença, vocês calculam ponto a ponto, mas ela vai ser igual. A poropressão é que vai variar. Por quê? A gente tem uma ascensão capilar para cá, né? Por capilaridade. Nesse caso, a capilaridade, tudo que está acima do NA que sobe, vai para negativo, gama da água, vezes a altura. Então, se saturou tudo, é como se eu pegasse esse ponto aqui e simplesmente prolongasse para cá. E ele ficaria bem aqui. Essa poropressão é menos 30. Que é 30 porque é 3 metros. Então, a única diferença é na poropressão, que vai ser menos 10, que é o gama da água, vezes a altura de acessão capilar, que é 3, então, menos 30 kPa, certo? Basicamente, é essa a diferença, tá?
Nesse caso, o que acontece? Nós vamos ter uma variação de tensão efetiva só nesse ponto também, né? A tensão efetiva vai ser maior do que a tensão total, porque a poropressão é negativa. Pronto. O diagrama dessa segunda parte é exatamente isso aqui. Nada muda, exceto a parte da poropressão negativa aí em cima e a tensão efetiva. Então, calcula de novo para todos os pontos, sabendo que aqui a poropressão vai ser menos 10. Só isso. Deixa eu ver o que mais. Só. Então, sim, para esse ponto 2, em cima desse NA, eu tenho ele. Isso é importante, deixa eu mostrar para vocês. O meu gráfico, ele fica assim, assim e assim, tá? Então, até o nível 2, acima dessa linha, eu tenho 0 de tensão de poropressão. Abaixo dele, que é o nível da capilaridade, ele sobe negativo. Então, é como se fosse um dentezinho, uma descontinuidade. É isso mesmo, certo? Então, é dessa forma. No outro, tá bem certinho. Tan, tan e tan. Certo? Voltando. Então, é basicamente isso. Dúvidas? Tá. Enfim. A da tarde, nós tínhamos duas condições. Para um caso, a gente tinha a segunda parte, né? Para um caso, considerando agora que um aterro de 2 metros foi construído acima desse nível do terreno, então, para esse segundo caso, ou para esse segundo caso dessa questão, basicamente, a gente tem a construção de um aterro aqui em cima. Então, construir um aterro acima desse nível do terreno inicial. Basicamente isso. Calculo quanto isso gera de sobrecarga em cada ponto. Então, vai ter um aumento das tensões efetivas, tensão total, tensão efetiva e poropressão não, porque o NA se mantém, certo? Então, o que acontece? A gente tem aumento da tensão efetiva, porque a poropressão se mantém, já a poropressão se mantém, mas a tensão total aumenta, porque eu tenho um peso a mais aqui em cima. Então, a pergunta é, ocorreu variação de tensão efetiva? Ocorreu, e aí vocês vão calcular e mostrar por que ocorreu, tá? Não esqueçam de responder isso, que isso varia 0,5. E agora que eu estou me lembrando que eu nem peguei isso. Quem não respondeu, só fazendo os cálculos, eu dei 2 pontos. E não olhei essa parte. Na recuperação, vai ter que responder direito, tá? Agora que eu olhei, agora eu já vi que eu não perguntei, não fiz essa pergunta. Não verifiquei essa pergunta, ou essa resposta da pergunta. Então, como eu disse, façam esses mesmos cálculos, considerando um nível do aterro aqui em cima, então uma sobrecarga da tensão total. E aí vocês vão ver que ele vai ter variação da tensão efetiva, porque aumentou a tensão total, mas não mudou o NA. Na outra prova, a gente teve o caso em que teve uma enxurrada, uma chuva, e o nível acima do NA subiu, né, até essa camada por saturação. Então, eu só subi o NA por saturação mesmo.
Então, o NA subiu. O que acontece no gráfico? Ah, eu esqueci de falar, né? Quando aumenta isso aqui, a minha poropressão se mantém, eu só vou ter um aumento disso aqui, um deslocamento do valor, a tensão total vem para cá, né? Para o caso do aterro. E a poropressão se mantém, então a tensão efetiva aumenta. Quando ocorre esse aumento do NA e todos os pesos se mantêm, a tensão total se mantém, mas a poropressão muda. Ao invés da poropressão ficar aqui, a poropressão vem para cá. Então, a nossa tensão efetiva modifica também, tá? Então, nesse caso, a gente também tem variação da tensão efetiva, porque teve variação da poropressão e não da tensão total. Certo? Dúvidas sobre essa questão? Silêncio. Tá bom. Questão 7. A figura representa um permeâmetro, onde o fluxo da água é estabelecido em uma amostra de solo. Qual é a tensão vertical efetiva no ponto A? Sabendo que o coeficiente de condutividade hidráulica do solo é tanto, determine qual volume de água seria percolado durante 8 horas. Para fins didáticos, essas cotas estão em metros. Coisa. Então, a primeira pergunta, qual a tensão efetiva no ponto A? E a segunda pergunta, sabendo que o coeficiente de permeabilidade é tanto, qual o volume de água que vai percolar pelo tempo de 8 horas? Então, basicamente, essas duas perguntas. O que acontece? A gente tem aí aqui o seguinte. Para o ponto A, a tensão efetiva, ou a tensão total é o quê? É o peso que está acima do ponto A. Então, a gente tem aí o gama, que é 20, vezes essa altura, que é 10 metros, mais o peso da água que está acima, né? Então, está tudo acima aqui do NA. Então, a gente tem essa subida. (20 vezes 10) mais peso da água vezes essa altura. Então, peso da água, 10, peso específico, né? Vezes a altura, 5. Então, 30 mais... 30 não, 250, nesse caso. Certo? Já a poropressão, quanto que vai ser? Bom, a poropressão está aqui, ó. O nível da água está bem aqui. Está no 0, né? Certo? Só que o fluxo está vindo de cima para baixo. Então, neste caso, a poropressão vem daqui de cima. Por isso que a poropressão vai ser
de cima para baixo. Como o fluxo aqui é maior, então vem de cima para baixo, certo? Então, a poropressão... Peraí, que eu tô falando bobagem. Sim, tô falando bobagem. Calma aí. Tô falando bobagem. A poropressão é medida por esta coluna d'água. E aí, por isso, eles estão no mesmo, essa cota é 0. Então, vai ser 10, que é o nível, o que é o peso específico da água, vezes o 0. Quanto que dá isso? 0. Tensão efetiva, então, será 250 kPa, um menos o outro. Ok? Então, tensão efetiva para esse solo, 250 kPa. Aí, a segunda parte do exercício, quanto de água vai escoar, volume de água vai escoar em 8 horas. Então, em 8 horas, a gente tem Q igual a Q vezes ΔH sobre L vezes A. O Q, nesse caso, 5 vezes 10 a menos 6 vezes ΔH. ΔH é a diferença de cotas, né? Do nível da água. Então, desse nível da água para esse, então é 15, tá em metro, todo mundo está em metro, então tudo certo. O L é o comprimento dessa amostra, então é só essa passagem, 10, vezes a área. A área, ele também dá direto. Então, 80 metros quadrados. Aqui é metros por segundo, aqui é metros quadrados, e aqui está tudo em metro. Então, metros cúbicos por segundo, metros por segundo. Aqui está metro, e aqui está metro quadrado. Então, tudo certo aqui. A gente chega no metro cúbico por segundo, certo? Para essa conta, deixa eu ver quanto que deu a resposta, para 8 e tal. Então, a gente tem uma vazão aí de 0,00, sei lá o quê, 6 metros cúbicos por segundo. Aí, o que acontece? Aqui está em segundo e eu quero saber o volume. O volume vai ser Q vezes o tempo. Então, eu pego esse Q aqui, que dá um valorzinho, acho que tem mais uns zeros aqui. Enfim, pega esse Q vezes o 8, só que o 8 está em horas. Então, multiplico por 60 para dar em minutos. E multiplico por 60 para dar em segundos. E aí eu acho o valor de volume escoado. Então, essa era a pergunta, né? Volume escoado, cheguei no resultado. Deixa eu ver, mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Então, chegamos no volume escoado. Pronto. Esse padrão de resposta é exatamente igual ao da outra pergunta que perguntou o volume também. Qual é a diferença? Aqui eu coloquei 2 solos, tá? E aí nós vamos aprender agora como fazer isso. Que gerou uma polêmica, só que eu achei que vocês tinham entendido, já que o que aconteceu? Diga, Sabrina. Já que alguém apareceu, né? Coloquei a fórmula certa aqui, mas Ivana, na hora de... Ah, tá. É porque, professora, eu fiz aqui, a senhora até me comunicou lá outro dia na correção, aí só que nessa parte aí eu coloquei até a fórmula aqui, Q, K, vezes ΔH, L vezes A. Eu fiquei, meu Deus, de onde eu vou tirar esse ΔH? E eu fiquei, meu Deus, peraí. Aí, por isso que eu falei, me abandonei na hora de coletar os dados. Ah, tá. Mas entendeu aí quanto que é o ΔH, né? O ΔH é do nível da água de entrada para o nível da água de saída. Sim, então, sim. é só medir daqui até aqui. Beleza. Perfeito.
Mais alguma dúvida da pergunta? Que aí o teu acabou, né? A prova. Enfim. Oi, falhou agora. Fala aí que falhou. Não, estou tudo ok. Agora eu peguei aqui. Ah, Essa era a beleza. minha prova mesmo. Tendo aqui o volume, tá? Ah, tá. E aqui a diferença qual foi a treta? A questão do A e B. Tem duas amostras de solo. Elas estão lado a lado, dentro de um permeâmetro. O permeâmetro é quadrado. Então, diga, Amanda. Não, nada, professor. Meu computador está doido aqui. Ah, tá. Então, o que acontece? O meu permeâmetro, ele é quadrado. Então, vou fazer aqui o desenho 3D para tentar facilitar a vida de vocês. Tá? Esse entendimento. Então, o meu permeâmetro, esse valor aqui, é igual a esse aqui. A é igual a A. Tá? Qual a diferença? Eu fiz isso aqui. Neste pedaço, eu tenho o meu solo A. E nesse pedaço, eu tenho solo B. Então, o permeâmetro é quadrado, mas as áreas em que o fluxo passa por cada solo é um retângulo, porque está dividido no meio. Certo? O que confundiu, professora, é que eu lembro que a senhora estava explicando no vídeo que a gente calculava a área da seção transversal. A senhora deu até exemplo do copo. Aí eu pensei que a área que a gente tinha que calcular era justamente essa que iria sair. Então seria 10 vezes 10, que foi o que eu considerei, entendeu? E não todo mas, ele, o corpo. Mas se tu está considerando o K de um solo específico, como é que tu está considerando a área de um outro K? Entendeu aí? O que é a... Porque, tu considerou um K para esse valor. Como que tu considera um K para esse valor com uma área maior do que ele ocupa? Entendeu? Por isso aqui não pode, é a área da seção transversal, que corresponde ao K que tu está trabalhando. Entendeu? Aí, então foi uma falta de interpretação mesmo, porque foi como eu falei, a senhora deu o exemplo do copo, aí eu me liguei logo aí, entendeu? Falei, não, vai ser só como se fosse o círculo, e não todo o corpo. Tá, mas então, entendeu agora, né? É o K de... Porque se tu tá usando um coeficiente de permeabilidade, tem que ser a água vai passar só por ele. Tu não tá considerando o outro. Tá? Então, isso aí tem que cuidar realmente. Beleza. Certo. Então, esse K... Taraná, beleza. O que acontece? Aí, pensando do jeito que tu falou, por exemplo, professora, mas eu pensei usando a área total. Tu pode usar a área total. Só que aí tu tem que fazer um K médio. Então, tu tem que pegar a média dos dois outros Ks. Se tu for fazer separado a vazão do A e a vazão do B, tu tem que pegar só as áreas de cada um. Se tu pegar um K médio dos dois Ks e usar só uma área, aí nesse caso tu pode usar a área total, que é todo o fluxo que está passando por aquilo ali. Entendeu aí? Entendi. Beleza? Muito bem. Aí tá. Então vamos lá. Tá. Mas primeiro eu acho que eu pedi. Eu pedi atenção efetiva depois. Beleza. Certo. Então, o primeiro K. O primeiro Q.
Então, o que acontece? Q é igual aqui, aí eu vou ter uma vazão que vai ser a passagem uma vazão igual, uma vazão somada de cada uma desses valores. Então, eu tenho KA e AA mais KB e AB, certo? O I é o mesmo porque eles estão na mesma posição dentro do gráfico, né? Então, passa a mesma quantidade de água. A distância que eles vencem é igual e a carga hidráulica também. Então, o I não muda. Mas a área de atuação do A é uma área em relação a B, tá? Então, por isso que a gente coloca dessa forma. E cada um tem o seu K, certo? Muito bem. Então, aqui o que a gente tem? O KA, aí ele tem um valor, o I é igual para os dois, então o I vou colocar aqui, KA, o I vai ser a distância da água, né, entre uma água e a outra, entre os níveis da água, então é desse para esse, então é 10. Então, o I é 10 e o L é o comprimento de passagem. Então, é daqui até aqui, né? Então, é 20. Então, o L é 20 vezes aí a área A e a área B são iguais. Mas elas são quem? 10 vezes o 20. Porque aqui é 20. Opa! Aqui vale 20 e aqui o A completo vale 20, mas em relação só a esse ponto aqui, é 10 e 10, certo? Então, 10 vezes 20. Mais o KB, que vai ser 10 sobre 20, vezes a área, que é 10 vezes 20 também, certo? Então, é só saber quanto que é seu valor de K e KB, fazer a conta e achou um quê? Uma vazão em metros cúbicos por segundo, certo? Ambos os casos, tanto desse modelo de pergunta quanto do outro, até aqui é a mesma coisa. Na outra, o que eu peço? Eu só peço o tempo percorrido do volume. Então, qualquer um dos dois, tu tem que chegar primeiro na vazão. Aí, o que vai mudar agora é isso. Volume, a vazão vai ser volume pelo tempo, certo? Então, o que acontece? Para esse tipo de prova, qual será o tempo percorrido para que um volume de 150 metros cúbicos de água percole nessa amostra? Então, eu quero saber o tempo. Então, eu peguei essa vazão, quero saber o tempo, então o tempo vai ser igual ao volume, nesse caso, o volume é 150 metros cúbicos, dividido pela vazão que eu achei, que está em metros cúbicos por segundo, e aí, no fim, eu encontro isso, esse tempo, tanto em segundos. No outro tipo de prova, o que acontece? Eu pedi o volume para 6 horas, ou para tantas horas. Nesse caso, então, eu quero saber o volume. Aqui não dá para... Vou resolver, vou colocar aqui em cima. Então, nesse caso aqui, eu tenho o mesmo Q igual a VT, só que nesse caso, eu quero saber o volume. Então, o volume vai ser igual a Q vezes o tempo. Certo? Esse tempo aí está em horas, então só tem que cuidar que esse tempo em horas, e se aqui está em metros cúbicos por segundo, e esse em hora a gente tem que multiplicar por 60 vezes 60, para ficar todo mundo na mesma unidade. Certo? Dúvidas ou era só esse, né, Amanda? A dúvida era só na questão da área, né? O resto conseguiu desenvolver? Sim, era só na área mesmo, professora, que eu me confundi. Beleza, tá. Então, essa parte também é ok. Algumas pessoas erraram nessa parte aqui, tá? Não esqueçam. A vazão,
é a mesma, é a soma das duas para determinado tempo. Tu não podia colocar 150 para esse, 150 para esse, ou 6 horas para esse, 6 horas para esse. Independente, é só uma resposta, tá? Muita gente errou nisso também. Então, cuidado. É só uma vazão só. É um volume só e é um tempo só para ambos. Certo? E aí, aqui, qual o valor da tensão efetiva no ponto A? Na outra prova, qual o valor da tensão efetiva no ponto B? Então, basicamente, eu perguntei a mesma coisa para vocês, para todos. A diferença é que aqui, no ponto A, tu usava o gama do A, no ponto B, tu usava o gama do B. É a única diferença entre eles. Por quê? No ponto B, tu tem o peso que está acima dele. Então, é o solo B. E aqui no ponto A, é o solo A. É só isso. Tá? Então, em relação a tensão efetiva, a gente tem aí somente que no ponto A, eu olho para o ponto A, eu vou olhar o gama A, e para o ponto B, eu vou olhar o gama B. Mas ambos vão dar, né, o mesmo estilo de... É o mesmo cálculo, tá? Então, tensão total, o peso que está acima do solo A vai ser peso do solo A vezes o valorzinho ali, 20, né, que é a espessura da camada, 20, mais esse NAzinho aqui que está aqui em cima. Então, 10 vezes 5. Ok? Então, soma-se isso, achei o valor. A poropressão vai ser a coluna d'água aqui, ó, desse ponto até o NA lá em cima. Então, 10 mais 5 mais 20. Então, 25, 35 vezes 35 vezes 10, 350. E aí, a tensão efetiva vai ser a tensão total menos a poropressão. Ok? Basicamente isso. Para o ponto B, a mesma coisa que está acontecendo aqui, a diferença é que mudou o peso do solo B. E aí, terminamos a prova. Em 1 hora. Todos os tipos de prova. Não desenvolvi, né? A conta da 6, não, até desenvolvi, só não fiz um caso. Mas fechamos a prova 3 também. Dúvidas? Pergunta, alguma coisa? Tudo certo? Então, gente, fechamos esse teste antes das 1 da tarde, então vocês têm até amanhã, 1 da tarde, para mandá-los, tá? Lembrando que a prova oral vocês têm que agendar até hoje, 6 horas da tarde. Quem não agendar, eu vou entender que é 0, porque não tem segunda chamada, né? Porque tem vários dias. Se a pessoa ficou doente, aí tudo bem, vai ter que entrar com um pedido de atestado médico, tá? Mas os agendamentos são até hoje, ok? Certo? Dúvidas? Se não, vamos embora almoçar.